a Beata a Venerável Benigna, como que foi a história dela? Vamos resumir para o pessoal. É aqui perto de Juazeiro, 70 quilômetros, 75 quilômetros daqui de Juazeiro. Uma história muito parecida com Maria Gorete, na história de Benigna. Como foi? Eu costumo dizer que a história da Benigna é mais bonita que a Maria Gorete. Certo. Porque a Benigna era desprovida de família, era uma pobreza muito grande, né? Vulnerável. E assim, tinha muitas fragilidades como criança. Eu estou aqui para colaborar nesse processo de beatificação. E Benigna é um exemplo para o Brasil. Ela que morreu aí com apenas 13 anos de idade, em 41, se não me falha a memória. Ela que doou a vida defendendo aquilo que ela acreditava. Certo. E o que Benigna acreditava? Ela acreditava no céu, no próprio Cristo. Né? Eu costumo dizer que o que mais me impressiona na causa de Benigna era a fé dessa menina. Uma adolescente que tinha a convicção da sua fé. Que mesmo ali no momento, diante do seu algoz, morrendo, ela não cedeu. Ela permaneceu fiel até o fim. Aqui nos faz recordar as bem-aventuranças. Benigna se tornou bem-aventurada porque ela lutou até o fim. E aqui há uma particularidade dela que eu fiquei impressionado quando eu tive contato. A fala heroína da castidade. Isso. O que é um herói? Quando a gente é criança, adolescente, a gente assiste o filme dos super-heróis e a gente vê que eles lutam com o vilão, com o mal, e eles vencem. Por mais que às vezes se machucam, uma situação ou outra, mas eles vencem. E um herói é aquele que vai lutar, vai vencer e vai ser exaltado, ser aclamado. Benigna, heroína da castidade, porque ela lutou até o fim. Sim. Ela venceu. E a igreja reconhece essa luta dizendo assim, ela é um exemplo. Porque quando a igreja pega esses modelos como de Benigna, é para dizer assim, se ela lutou, se ela venceu, se ela conseguiu, os outros também, nós também podemos. É verdade. E essa menina, ela tinha uma fé muito grande. Aqui eu estou ouvindo as irmãs de criação dela, que criaram, cresceram com ela. Também uma colega que morou muito próximo dela e tem muitos relatos originais. Benigna era uma menina diferente, diferente em todos os sentidos. Por mais que ela brincava, se divertia como criança, ela não ia dormir uma noite sem rezar a oração do Santo Terço. Então era a oração dela sagrada. Ela tinha um livrinho que todo mundo conhece, até está aqui na imagem, ela abraçada com ele, o livro que tinha ilustrações e figuras bíblicas. E os relatos ouvindo, Benigna abria esse livro nas figuras, nos desenhos e contava a história para os amigos do relato sagrado. Então, uma menina assim que teve um diferencial, uma fé pura. Tem histórico que ela rezava o terço? Sim. A oração do terço era diário. Então, uma menina de oração do terço. E é interessante que há uma característica aqui que nós ficamos sabendo recentemente. Benigna dizia que quando vamos à igreja, o primeiro lugar que nós precisamos ir não é em nenhum altar, é ir diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Tem relato que ela falava isso? Tem um relato que ela dizia desta forma, quando vamos à igreja, o primeiro lugar, não vamos em nenhum altar, primeiro no Santíssimo. Então, uma adolescente que tinha pessoal, convicção. Benigna, essa que está aí ao fundo do padre, Isso. viu? Essa que está aí ao fundo do aqui. padre, tá aí. E aí tem o pano que envolveu o corpo dela. Isso. Padre, houve também a conversão, ou pelo menos um arrependimento do homem que a assassinou. Sim, Raul, ele foi preso, né? Pagou pelo crime. Fique mais perto. Raul pagou pelo crime e quando ele foi solto, ele mesmo dá o relato. Ele foi ao local do martírio, conta a história e ele se arrependeu, pediu perdão e ele mesmo alcançou graças por intercessão de Benigna. Lembrando que quando ele estava preso, muitas vezes Benigna o livrou de muitas situações quando ele rezava pedindo a intercessão dela. Nossa! Então, assim, a gente vê o exemplo dessa menina que, mediante ao algoz, ela o perdoou, Sim. porque ela intercede por ele, deu o seu perdão e ajudou ele no processo de conversão. É interessante aqui quando nós falamos disso, porque Deus tem os seus meios de fazer os santos, né? Não que Deus queria a morte dessa menina, mas Deus abraçou essa menina como uma causa nobre.
E por isso que Deus a exalta como bem-aventurada e nós a veremos como santa, porque ela é um exemplo atual de luta em relação à castidade, a virtude do se conservar. E o que me impressionou quando eu estive aqui em janeiro, Guto... Sim, está passando imagem de Benigna aqui, viu? Que legal. Vai colocando as imagens e o padre vai falando, isso. Vai lá. Quando eu estive aqui em janeiro para o procedimento canônico de preparação dos ossos para conservação, quando eu fui no local do martírio, ali eu me ajoelhei, eu chorei muito. Foi um local de grande emoção. Ali eu senti uma mística muito grande. E essa segunda vez que eu volto para continuar o procedimento e tratamento das relíquias dela, ali foi um local que eu chorei de novo. O local do martírio. E quando estava fazendo todo o processo de tratamento dos ossos de Benigna, ali eu senti algo tão especial, tão místico, vendo aqueles pedacinhos de ossos tão pequenos, tão frágeis, passando pelo tratamento químico para conservação. Eu estava tocando e dizia, meu Deus, eu estou tocando com as minhas mãos o céu. Uma adolescente que preferiu a morte do que o pecado. Uma adolescente de 13 anos, né, que lutou. Se a gente pegar o laudo da morte dela, eu tive acesso esses dias e eu fiquei assim espantado a atrocidade que o algoz fez com ela. Né? Cortou os dedos das mãos, depois apunhalou essa menina, praticamente degolou ela. E assim, no laudo tem os pormenores que eu fiquei assim, em estado de choque em ver o que essa menina passou por conta da fé. Né? Eu até me emociono e sinto tocado porque eu queria ter 1% da fé dessa menina. Eu confesso assim que eu queria ter a fé dessa menina, porque a nossa primeira atitude mediante um sofrimento é abandonar a fé, é questionar. E quando o rapaz pegou o facão para agredi-la, no primeiro golpe ali, talvez arrancando os dedos das mãos, ela podia ter falado assim, não faz o que quer, então eu vou viver. Vou embora. Mas ela lutou. Ela lutou ao ponto de parte do corpo dela, de partes internas do corpo dela ficarem expostas. Então, assim, ela teve coragem de lutar até o fim. Aqui está o título que foi dado, né? Heroína. Ela lutou até o fim pela causa daquilo que ela acreditava. E ela me faz recordar os primeiros cristãos, mesmo ali sendo queimados, crucificados, esquartejados, os leões comendo, eles lutaram até o fim. E aí aqui, Guto, eu vou dizer para você e para todos que nos acompanham, uma coisa que nós podemos ter orgulho, mas orgulho mesmo, não é aquele orgulho do demônio, mas é um orgulho que nós podemos bater no peito e falar, eu tenho orgulho de ser católico. Porque nós temos Benigna como esse exemplo que lutou até o fim. Nós temos o exemplo dos primeiros cristãos, porque ali está a Igreja Católica, e dizer, eu tenho orgulho de ser católico. Aí muitos falam, mas tem muitos erros na igreja. Tem, porque eu sou humano como você e qualquer outra pessoa que erra e peca. Verdade. Mas nós temos as pérolas que são os nossos santos. E a igreja é constituída daqueles que são frágeis, que somos nós. Mas a igreja é divina porque Cristo é a cabeça e o fundamento da igreja. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer, eu sou católico. Que lindo. Às vezes nós vemos os erros, coisas erradas que acontecem e dói. Mas mesmo assim eu bato no peito e eu bato com orgulho. Com orgulho, como às vezes a gente é adolescente, a gente bate no peito com orgulho do time, né, que ganha. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou católico, apostólico, romano. E aqui eu faço as palavras de Santa Teresa, as minhas também. Nasci filho da igreja, cresci como filho da igreja e quero morrer como filho da igreja católica. Quero morrer católico. Teresa de Ávila fala isso, né? Quero morrer católico. Viver essa dimensão católica. Sim. E Benigna, naquela pia... Quem vai lá em Santana do Cariri, hoje nós enfeitamos venha em Santana. Santana do Cariri, ó. Qualquer lugar do Brasil, se você quiser vir de avião, pouso em Juazeiro, uma hora e pouca chega lá. Vale a pena. Você que é aqui do Cariri, vai. Você do Nordeste, vem de carro. Vale a pena ir lá. Vale ali nós preparamos a pia batismal, que é algo inédito que estamos apresentando. Dia 24 é a Romaria de Benigna agora. Isso, 24. E amanhã tem algo especial à noite lá. Primeiramente, nós preparamos a pia batismal, o local onde Benigna foi batizada, aquela pia batismal que está lá, e nós colocamos uma inscrição muito bonita. Nesta pia batismal, em que Benigna foi batizada,
ela iniciou o seu caminho de santidade. Olha que lindo. Naquela pia batismal, ali, naquele local, inconscientemente, porque criancinha não tem uso da razão, inconscientemente Benigna dizia sim àquilo que na sua vida seria cumprido pelo martírio, pela morte. Porque todo o início de santidade se dá na pia batismal. E nós temos lá a pia batismal que Benigna foi batizada. E amanhã nós vamos recordar o dia em que Benigna foi batizada. Certo. E teremos um momento muito, muito especial. Um momento histórico para a Diocese do Crato, Sim. para o Estado do Ceará, para a Igreja Católica no Brasil. Para o Brasil e o mundo para o também, mundo. com certeza. Nós teremos na celebração à noite, às 7h da noite. Você não pode perder. Se você puder ir participar, vai. Se você não puder, você acompanha a cerimônia, porque é uma cerimônia muito especial e que nunca mais será vista. Nós teremos na celebração 3 momentos. O primeiro momento será a lacração dos relicários, certo, que serão usados na beatificação, na celebração de beatificação, e o relicário da Igreja Catedral, da Igreja Mãe da Diocese. Certo. Esses relicários serão lacrados, autenticados durante esta celebração amanhã. Depois nós teremos a apresentação da placa, que vai sobre o sarcófago, sobre a urna com as relíquias de Benigna, a placa feita segundo as normas da Igreja, com a inscrição, segundo a orientação da Igreja, Venerável Benigna, Virgem Mártir Brasileira, tal, etc. Teremos esse momento e temos um momento muito especial esperado desde a abertura do processo de beatificação, sonhado por muitos e muitos e muitos, que é a entrega oficial da relíquia de 3º grau. Aqui temos esse quadro, esse tecido vermelho de bolinhas brancas, é parte desse tecido. Então, eles foram preparados, recortados em pedaços pequenos, colados nos santinhos, e amanhã será entregue de forma oficial essa maravilha, relíquia. Que coisa Sonho boa. De todos. Né? Mas aí aqui a gente precisa dar uma orientação, Guto. Porque muitas vezes a gente recebe uma mensagem assim, eu quero uma relíquia. E aí não é um objeto de coleção. A gente para pensar assim, bom, a pessoa mandou um pedido de uma relíquia, eu quero uma relíquia, eu não falo de quem, para quê, qual o destino, por quê, qual a fundamentação. Isso. Eu quero uma relíquia, porque eu quero ter em casa para postar na internet. Eu tenho uma relíquia de Benigna. Pelo amor de Deus, vai criar vergonha na cara, vai trabalhar, né, ver se fica adulto. Não é para pegar a relíquia e ficar postando como figurinha. Quando eu era criança, Guto, eu acho que você viveu isso, somos aí da mesma idade, mas a nossa coleção era figurinha de chiclete, álbum de futebol, aqueles tazos que vinha no Ama Chips, essas coisas. Eu colecionava carteira de cigarro. Então, eu também. Eu tinha cigarro suíço. Não, a gente era dos pobres, era brasileiro. A gente dobrava ele e jogava assim nas disputas. Isso. Então, isso é para coleção. Uma relíquia não é para coleção. Então, quem entra em contato pedindo eu quero uma relíquia, pelo amor de Deus, não tem devoção. Para você ter uma relíquia, Guto, o primeiro ponto é conhecer a vida do santo. Então, eu conheci, eu amei aquela pessoa, eu abracei aquela causa, eu quero ter algo relacionado a ela porque eu vi a vida e ela é exemplo para mim. Agora, eu tenho a relíquia, mas aí você pergunta, você conhece quem foi Benigna? Não. Você sabe quem ela é? Não. Para que ter a relíquia? Então, não precisa ter. Não tem sentido. Então, tem que ter devoção e carinho por aquilo. E muitos têm, inclusive tem uma pessoa do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, ela entrou em contato com os responsáveis da paróquia e falando que o pai dela tinha uma grande devoção Benigna, ele era muito devoto dela e ele passou essa devoção. E quando ela viu a notícia, ela falou que ela ia fazer de tudo para estar presente nessa missa para poder conseguir uma relíquia de Benigna. Aqui está a devoção, o carinho. Não ter por ter, para mostrar, para postar na internet, falar que tem, ou então para postar que eu estou trocando a relíquia de Benigna com a relíquia de Santa Rita. Não, eu tenho que ter devoção. Então, para quem realmente tem devoção, irá receber essa relíquia amanhã, durante esta celebração. É um momento histórico porque é pela primeira vez que será entregue a relíquia de Benigna. Aí muitas pessoas, Guto, falam assim, mas é o paninho que tocou nos ossos, eu quero uma relíquia do osso. Se você não valoriza o tecido que envolveu os ossos, então não há necessidade de ter da outra, porque o valor, Guto, é o mesmo. Esse tecido que aqui está, a importância dele é a mesma do que os ossos. Só muda por conta de organização da igreja. Mas o milagre que este tecido pode fazer,
o osso também, é a mesma coisa. Então, onde está esse tecido? Benigna está. Então, para a história do Santana do Cariri, para a Diocese do Crato, para toda a equipe, né? Amanhã que horas a celebração? Às 7 horas da noite. 7 da noite. Eu vou Isso. tentar transmitir também pelo Santo Flow. Amanhã eu vou me organizar para isso, tá bom? Mas no canal da paróquia de Santana do Cariri, né, Y? Tá? Então vai lá, vai ser lindo. Que lindo, padre. É uma celebração única amanhã que vale a pena você acompanhar e emocionante. Vale, muito e a pena. E aqui eu quero pena. Render graças a Deus pela atuação do querido padre Paulo Lemos. Demais. Ele, assim, é um apóstolo da causa, abraçou de todo o coração. O padre José Vicente também, administrador diocesano, que abraçou. O Y também, que abraçou a causa. É o ícone. Ele cresceu ali com Benigna, Nossa, né? O garoto legal. propaganda de Benigna. É. Ele vestiu a camisa. E como outros também abraçaram essa causa.